Nós estamos na nossa série de encontros com Jesus, né, face a face com Jesus. Nós estamos estudando o caso dos fariseus. E vocês devem se lembrar que a gente está caminhando em João 8. Então abram aí a Bíblia comigo para João 8. Para que a gente continue de onde a gente parou. Porque a gente tem visto ao longo da nossa série como que esses encontros que as pessoas têm com Jesus nos evangelhos mudam a vida delas, como isso revela o coração delas, e nem sempre esses encontros terminam da maneira como nós gostaríamos que terminasse. Quando a gente fala dos fariseus, a gente entrou numa temática um pouquinho diferente dos outros encontros, porque Jesus teve vários embates com os fariseus, ele teve vários encontros com os fariseus várias vezes. Então, se a gente fosse estudar cada um dos encontros de Jesus com os fariseus, a gente demoraria muito. Então, a gente escolheu fazer uma abordagem a partir de uma amostra, ou seja, a partir de um exemplo, que é o que está aqui em João 8, que é um dos embates, uma das conversas, um dos diálogos que Jesus tem com os fariseus. E a gente viu que a gente poderia extrair várias lições ou ver o trecho a partir de várias perspectivas. Como é a falsa religião, a gente aprende algumas coisas disso. Como é o perfil do falso mestre, o que ele ensina, como é o ensino dele, as palavras dele e tudo mais. Só que a gente tem se concentrado especificamente nas reações que os falsos mestres têm à verdade. Quando Jesus confronta esses homens, quando Jesus apresenta a verdade para esses homens, eles reagem de uma determinada maneira. Isso, é claro, nos ajuda a traçar um perfil de como eles são, do que eles ensinam, de como é a falsa religião, mas a gente está interessado em ver a reação deles. Porque a reação desses homens a Jesus é a reação dos falsos mestres hoje, quando eles são apresentados à verdade, quando eles são confrontados com a verdade. E como a gente viu lá na primeira parte desse estudo dos fariseus, isso é importante porque, como jovens, a gente vai encontrar com falsos mestres por aí. Como jovens, o falso mestre pode ter um potencial destrutivo ampliado na vida de um jovem. Então, é relevante a gente ver o comportamento e a reação desses homens para que a gente possa detectá-los e saber como reagir diante daquilo que eles fazem. Então, olha aí João 8, a gente começou no versículo 12 e a gente está indo trecho por trecho. O primeiro trecho que a gente estudou é o que vai do 12 ao 20. E nesse primeiro trecho, que a gente vai ler aqui de novo, a gente viu duas reações dos falsos mestres à verdade. Primeiro é a oposição. Isso era uma constante no trato de Jesus com os falsos mestres. Então, sempre que Jesus falava alguma coisa, os falsos mestres já se levantavam, peraí, a coisa não é bem assim, sempre se opondo, numa agressividade crescente, sempre subindo o tom, até o ponto deles matarem Jesus. Então esse é o ponto alto ali, mas a gente está vendo a temperatura subir por enquanto, mas era uma oposição constante. E a gente viu também que eles faziam um julgamento carnal, ou seja, eles baseavam a credibilidade de alguém a partir de critérios que eles inventavam, a partir de critérios carnais. Eles julgavam os outros a partir de critérios que eles mesmos inventavam, coisas da cabeça deles, coisas que o mundo aprovava, coisas que o contexto deles dizia que era respeitável, que era alguém que tinha crédito e tudo mais. E Jesus mostra isso na conversa que ele tem aqui. Então vamos ler aí o primeiro trecho de novo, para a gente recapitular o que a gente já viu. E hoje a gente vai ver o segundo trecho, que vai do versículo 21 ao 30. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez da semana retrasada. Nós vamos ler, enquanto a gente vai lendo, eu vou fazendo as explicações, e ao final, vocês compartilham o que vocês perceberam da reação desses homens. E aí eu trago mais uma reação que eu listei aqui hoje, que resume, a meu ver, esse bloco aí. Então, vamos começar desde o 12 para relembrar, e vocês vão anotando aí as reações que vocês perceberam. Então, João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou.
Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus. Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então até aqui a gente viu esses dois pontos aí, essas duas reações. Agora, do 12 ao 20, a gente vê do 21 ao 30, a gente vê mais uma reação, mais um trecho aí. Então, me acompanhem agora na leitura, eu vou lendo e explicando, e vocês vão fazendo as suas observações aí para a gente compartilhar ao final. Então, Jesus continua no mesmo contexto onde ele estava. Jesus está em Jerusalém, a cidade está cheia, os mestres estão vendo lá Jesus ensinar, eles ficam claramente incomodados com isso, e a conversa vai continuar, as interações vão continuar. E o versículo 21 diz assim, de outra feita, ou seja, em outra ocasião, naquele mesmo contexto ainda, lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus destaca dois pontos aqui sobre os fariseus. Em primeiro lugar, ele mostra que ele estava à vista daqueles homens por enquanto. Ele era disponível, era acessível na sua pregação, estava ali próximo deles, falando a eles, mas haveria um momento em que isso não aconteceria mais. Jesus sairia de diante daqueles homens, sairia da vista daqueles homens, não estaria mais ali disponível e acessível. Então o momento para crer no que Jesus estava falando, pessoalmente, era ali. Era enquanto Jesus estava disponível, porque depois ele não estaria mais disponível ali. O tempo já teria passado, e os judeus continuariam buscando pelo Messias, como fazem até hoje, aguardando o Messias, a vinda do Messias, só que o Messias já teria vindo, o bonde já teria passado, e eles, por conta da incredulidade deles, não teriam percebido isso. E Jesus fala, vocês vão me procurar, mas o meu ministério terreno já vai ter acabado. Além disso, Jesus revela também a condição daqueles homens, porque ele fala aqui, para onde, ele fala, mas perecereis no vosso pecado, mostrando que eles estavam perdidos no pecado deles, essa era a condição deles, uma condição de perdição no pecado, condenação por causa do pecado, e ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, Jesus, em última análise, Jesus está falando que ele estaria no céu, ele iria para o céu, e esses homens não acompanhariam Jesus até lá. E isso era um choque na visão que aqueles homens tinham de si, porque eles achavam que, de algum modo, a salvação deles já estava garantida, estava tudo garantido. E Jesus fala, não, vocês estão mortos em seus pecados. Essa é a condição de vocês. Vocês não estão salvos. Então Jesus revela a perdição eterna daqueles homens, e ele diz que o único jeito de reverter essa condenação aqui era crendo no evangelho que era anunciado por Jesus. Caso contrário, eles não poderiam ter acesso ao céu. Eles tinham a oportunidade ali. Aquela era a janela, aquele era o momento. Se eles deixassem passar, eles perderiam essa oportunidade. Agora, isso ensina algo para nós. Preste atenção aqui. Diversas vezes a Bíblia fala que a oferta de salvação é por tempo limitado. As pessoas pensam que a salvação vai estar sempre disponível, sempre. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação ela tem um tempo limitado de oferta. No ministério de Jesus, isso estava limitado ao seu ministério aqui. A sua pregação estava limitada ao tempo que ele estava aqui pregando pessoalmente. Mas em termos salvíficos, daquilo que a gente faz hoje ainda, daquilo que a gente prega, anuncia sobre Jesus, ainda assim, isso é um tempo limitado. Essa oferta não vai estar disponível para sempre. Se vocês olharem lá Isaías 55, vocês vão ver isso. Veja aí, porque isso é importante para que a gente perceba a urgência do Evangelho. O que Jesus fala aqui para esses homens é, vocês têm essa grande oportunidade agora. Se vocês não crerem no que eu estou falando agora, vocês vão continuar mortos nos pecados de vocês. E vocês vão ter deixado o Messias passar diante dos olhos de vocês. Isaías 55, versículo 1. Olha só. Isaías 55, 1. A todos vós, que os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz?
Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa é a disponibilidade da promessa. Você que tem sede, vem. Você que tem fome, vem. Eu tenho um arsenal infinito aqui à sua disposição. Mas essas portas não vão estar abertas para sempre. Pula agora para o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A salvação que é oferecida já no Antigo Testamento, aqui no ministério de Jesus, e hoje quando nós anunciamos é uma salvação que tem uma oferta por tempo limitado. Isso não vai ser para sempre. Vai chegar um tempo em que as pessoas não terão mais acesso à salvação. O tempo já vai ter passado. Isso, numa escala pessoal, se limita ao tempo que você está vivo. Hebreus fala, o homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você não crê no evangelho agora, não adianta você ter alguma esperança, você nutrir alguma esperança de que você vai fazer isso depois. O seu tempo é o tempo que você está aqui ouvindo agora, e isso está disponível para você. Em termos pessoais, essa é a limitação da oferta, enquanto você está vivo. Por isso que é urgente, porque ninguém aqui sabe quanto tempo você vai viver. Ninguém aqui sabe quanto tempo você ainda tem essa oferta disponível para você. Agora, em termos cósmicos, universais, escatológicos, vai chegar um dia em que os salvos vão estar na vida eterna e os perdidos vão estar na morte eterna, e os saldos, o balanço, o número de salvos e de perdidos não vai mudar. Porque é condenação eterna e salvação eterna. E isso é por toda a eternidade nesses números aqui daqueles que aceitaram e daqueles que rejeitaram o evangelho. E quando Jesus fala para esses homens, ele lembra: um dia eu não estarei mais aqui. O Messias que hoje está falando com vocês, ele vai ter passado. E vocês vão continuar condenados no pecado de vocês. E vocês não vão para onde eu vou. Vocês não são salvos. E isso é especialmente útil para o jovem, porque o jovem pensa que sempre tem a vida toda pela frente. O jovem sempre tem o horizonte muito amplo, muito largo. Vou me preocupar com as coisas de Deus só lá no futuro. Eu vou me preocupar com essas coisas de vida cristã, essas coisas de evangelho, de mudar a mentalidade só lá na frente, porque ainda tem muito tempo, tem muito quilômetro para rodar ainda. Mas você tem que lembrar que a oferta de salvação é feita por tempo limitado nessas duas esferas, nessas duas dimensões, e você tem que aproveitar enquanto isso ainda está disponível. O Messias passou diante dos fariseus e eles não levaram isso em conta, não se atentaram a isso, foram incrédulos a isso. O Messias é anunciado para vocês semanalmente e pode ser que haja alguém aqui que ainda tem o coração duro e deixe o Messias passar, o Salvador passar, até o momento que vai ser tarde demais para você se atentar a quem é Jesus. O versículo 22 continua. Agora eles vão responder. Então diziam os judeus. Judeus aqui são as autoridades, são os líderes, são os fariseus aqui, ok? Esses são os judeus aqui. Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. É o seguinte, Jesus anunciou várias vezes, ele falou várias vezes que, de algum modo, ele sairia da frente dos judeus ali, ele sairia do campo de visão, ele partiria para um lugar. Jesus falou isso mais de uma vez. Só que ele estava se referindo, quando a gente tiver essa expressão aqui, eis que eu vou sair, né? Ele está falando da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Então esse era o roteiro. O que Jesus quer dizer aqui quando ele fala que ele vai retirar-se? Ele está falando que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar e que ele vai ser levado aos céus. Esse era o roteiro, certo? Mas os fariseus não entendiam isso. É claro, eles estavam cegos, eles não percebiam essas coisas. E em outra ocasião, se vocês virarem aí a página da Bíblia para João 7, vocês vão ver que eles realmente não entendiam isso, porque em outra vez que Jesus falou isso, alguns versículos antes, olha só como eles interpretaram aí, João 7,35. Disseram, pois, os judeus, olha o 34, né? Melhor, 33. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar?
Irá porventura para dispersão entre os gregos, ou seja, para os judeus que estavam espalhados no mundo antigo, estavam espalhados entre as outras nações, com o fim de os ensinar. Ou seja, Jesus falou, olha, eu vou para um lugar, vocês vão me procurar, vocês não vão me achar, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Na cabeça deles, peraí, será que esse homem está falando que ele vai viajar, vai para a Europa, vai para algum outro lugar? Para onde que ele vai? Eles não entendiam o que Jesus estava falando aqui, eles não entendiam esse roteiro que Jesus já estava anunciando. E aqui agora, parece, no capítulo 8, que eles pensam em termos um pouco mais dramáticos, mas talvez haja um certo tom de sarcasmo no que eles estão falando aqui. Porque o que eles falam é o seguinte, tá? Peraí, será que ele tem a intenção de se matar, de se suicidar, e é por isso, né, que ele vai para um lugar que a gente não pode ir? Porque pode ser que haja um tom de sarcasmo aqui. Porque na mentalidade dos judeus, o suicídio era um pecado dos piores, se não o pior. Era uma coisa terrível. E era uma coisa que colocava o indivíduo num grau de condenação abismal. Era uma condenação, dentre as condenações, era uma condenação terrível. E quem se expunha a esse tipo de coisa, quem cometia esse tipo de coisa, era alguém que não era piedoso, era alguém que não era temente a Deus, era alguém que não tinha reverência pelas coisas de Deus, era um ímpio. Então, quando eles dizem, peraí, então você está falando o quê? Que você vai se matar? Porque você está falando que você vai para um lugar que a gente não pode ir? Você que é um homem que não merece respeito? Você que é um homem que não tem credibilidade? Você que é um homem que não tem piedade? Você que é um homem... O que é isso? Você vai sair diante de nós porque você vai o quê? Você vai se matar? Porque isso é o que homens como você fariam. Então, pode ser que haja aqui um tom de sarcasmo no que eles estão falando. Eles estão, de algum modo, dizendo que Jesus não era alguém que deveria ser ouvido e que essas palavras dele talvez estivesse falando o quê? Você vai para o inferno? É isso que vai acontecer com você? Você vai se expor a esse tipo de coisa? Porque é a única coisa que faria sentido nessas suas palavras aí. Então parece que eles estão de algum modo sendo sarcásticos com Jesus aqui, mas isso só mostra é uma evidência contínua, é uma evidência da contínua e crescente ignorância e falta de percepção desses homens. Eles pegam o que Jesus fala e eles respondem com sarcasmo. Ou, no mínimo, eles respondem com ignorância, não entendendo o que Jesus estava falando. E já era mais do que a segunda vez que Jesus falava a respeito disso, e esses homens não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Agora, tem uma ironia aí. Porque, qual que era o roteiro mesmo que eu falei que a partida de Jesus envolvia? Quais eram as três partes? Primeiro, morte. Depois, ressurreição e depois, ascensão. E aqui eles falam que Jesus estava talvez pensando em se matar. Então, olha só a ironia. O roteiro de Jesus envolvia a morte. Sim, mas não suicídio. Envolvia a morte em outros termos, mas não em termos de Jesus se suicidar e se colocar nessa condição aqui. Mas existia morte nesse roteiro. Esse roteiro existia morte. E a ironia é que, mesmo esses homens com sarcasmo ou com algum tipo de ignorância, algum tipo de deboche ou coisa do tipo, eles ainda assim eles chegam perto de pelo menos um elemento da verdade. De fato, Jesus iria morrer de algum modo. Ia morrer pela mão deles, inclusive. Mas eles chegam, apesar de chegarem um pouco perto, eles continuam infinitamente distantes daquilo. E isso é o que acontece com os ímpios e com os falsos mestres, porque por vezes eles chegam perto de partes da verdade, mas eles continuam infinitamente longe da verdade como um todo. Eles até falam coisas, uma coisa ou outra, em tom de piada, ou às vezes em tom sério, eles até falam uma vez ou outra coisas que se aproximam da verdade, mas eles ainda estão muito distantes de toda a verdade. Essa é a ironia da coisa. E parece que essa é a ironia que João destaca aqui para nós. Então parece que João está mostrando como cada vez mais os opositores de Jesus ficam cegos. Eles não conseguem perceber o que está diante dos olhos deles. E continua, versículo 23. E prosseguiu. Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus fala que existem duas esferas de pertencimento, duas esferas de origem. Ou você é do alto, ou você é de baixo. E ele explica depois que ou você é do céu, ou você é do mundo. São esferas contrastantes que se opõem.
a gente conhece essa oposição, porque são duas mentalidades diferentes. É a mentalidade do céu e a mentalidade do mundo. Desse sistema que se opõe a Deus, desse sistema que promove o que é mal, que promove o que é errado, o sistema da falsa religião. Toda falsa religião é mundana. Por quê? Porque toda falsa religião é uma tentativa de resolver os problemas do homem partindo do mundo, tentando ir para cima, tentando ir para fora. Sendo que a única religião verdadeira é aquela que vem do próprio Deus, que vem do céu aos homens. E isso é o que difere a gente de todas as outras religiões. Do espiritismo, do hinduísmo, do budismo, de todas as religiões que você imaginar. O que difere esses dois grupos? De um lado o cristianismo e de outro todo o resto. O cristianismo é uma religião do céu. O próprio Deus, ele se revela ao homem, ele vem em direção ao homem para tirar o homem dessa condição e salvá-lo. Enquanto as outras religiões, é o homem tentando resolver o próprio problema a partir do sistema dele, a partir das crenças dele, a partir daquilo que está ao alcance dele. Essa é a diferença. Jesus fala, vocês são daqui. A religião de vocês é uma religião daqui. Seus próprios esforços, seus próprios méritos, as coisas que vocês inventam, vocês pensam como pessoas do mundo, vocês usam critérios do mundo, vocês usam o sistema, os valores do mundo, e vocês são daqui. Eu não. Eu não sou daqui. Eu sou do céu. A minha religião é diferente da religião. Aquilo que eu ensino é diferente daquilo que vocês ensinam. A minha mentalidade, aquilo que eu proponho, é diferente daquilo que vocês propõem da mentalidade de vocês. E o texto fala que a última estação, o terminal de alguém que vive essa religião do mundo, ou que vive seguindo aí esse sistema mundano que se opõe a Deus, que é marcado por uma condição de pecado, né? É a morte eterna. Tanto que Jesus fala, se vocês não crerem que eu sou, e a gente já sabe que esse eu sou é uma referência à divindade dele. Se vocês não reconhecerem que eu sou Deus e que eu sou o Salvador, vocês que estão nessa condição de pecado, vocês vão morrer para sempre e eternamente nessa condição. Esse é o desfecho. Esse é o terminal da história. É para lá que vocês vão. O único jeito de mudar essa rota é tendo acesso ao mundo de cima. Só que nós não conseguimos chegar até lá. É por isso que Deus veio em nossa direção. Não por acaso, um pouco mais para frente de João, lá em João 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único jeito de você sair dessa realidade de condenação, dessa realidade mundana, o único jeito de você sair dessa condição de pecado e dessa condenação por causa do pecado, é você chegando até o céu, é você chegando até Deus. Só que você não vai conseguir nunca chegar até Deus. Pode entrar. Você não vai conseguir nunca chegar até lá por conta própria. É por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Eu abro as portas do céu para aqueles que creem em mim. E Jesus fala, vocês deveriam fazer isso. Isso é importante porque as pessoas tendem a achar que existem vários tipos de religião. E que esses tipos de religião, eles estão cada um num canto de uma área enorme, de um círculo grande. E o cristianismo está aqui no canto, e ali tem outro, e está todo mundo dentro dessa área de religião, e cada uma vai chegar de algum modo até Deus, como o pessoal fala, todos os caminhos levam a Deus de algum modo. Você tem a sua, e não tem problema. Jesus fala, não é assim que funciona. Para você ter a salvação, você precisa crer que eu sou Deus. E eu sou o Salvador. Só. O resto é religião mundana. E note, Jesus está falando que esses homens aqui, que eram fariseus, tinham o Antigo Testamento, conheciam da lei, manjavam muito, tinham uma vida aparentemente piedosa. Esses homens tinham uma religião mundana. E se você fosse colocá-los talvez mais próximos, você colocaria, não, eles estão próximos do judaísmo, eles estão próximos do cristianismo, mas Jesus fala, mesmo esses homens têm uma religião mundana. Então a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Ou a pessoa é crente, ou qualquer outra religião que ela pertencer, é uma religião do mundo que promove os valores do mundo e que é dirigido pelas coisas do mundo. 25, a resposta deles. Então veja que Jesus está aumentando
os termos da conversa aqui e apontando a situação desses homens. 25. Então lhe perguntaram, quem és tu? Jesus fala no versículo 24, vocês precisam crer que eu sou. Essa é uma referência, como eu falei, à divindade de Jesus. Então, para ter acesso ao Pai, você precisa reconhecer que Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas os judeus não entendiam, não compreendiam a identidade de Jesus. Ou pelo menos se recusavam a acreditar nisso. E essa pergunta aqui, quem és tu, talvez tenha um tom um pouco desafiador. Talvez se você fosse traduzir de um modo um pouco mais contemporâneo, esse quem és tu seria algo como, quem você pensa que você é? Porque olha as acusações que Jesus faz para esses homens. Vocês são pecadores, vocês estão perdidos nos pecados de vocês, a religião e a vida de vocês é mundana, os valores de vocês são mundanos, vocês estão perdidos e vocês têm que acreditar em mim como Deus e Salvador. Esses homens falam, peraí, quem você pensa que você é? Então pode ser que essa pergunta esteja carregada com esse desafio aqui, porque como eles estão ofendidos, eles querem tentar descredibilizar Jesus. Fala, peraí, você não é ninguém na fila do pão. O que você acha que você é? Você é do interior, ninguém liga para você. Nós somos as autoridades dos nossos dias, do judaísmo. Quem você pensa que você é? E a temperatura então começa a subir. Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Aqui a pergunta é uma pergunta retórica, né? Jesus já tinha dito para os fariseus várias vezes quem ele era. Que ele era o Salvador, que ele é o próprio Deus. A própria fala de Jesus aqui mostra isso. Mas esses homens, eles eram constantemente ignorantes, mesmo ouvindo Jesus falar várias vezes sobre quem ele era. Eles recusavam isso. 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Mais uma vez, Jesus mostra que naquele momento o seu objetivo não era julgar. Um dia Jesus vai voltar ao mundo para julgar, mas naquele momento esse não era o objetivo dele. E ele mostra aqui que ele queria cumprir a tarefa específica que Deus Pai tinha dado para ele, que é anunciar o evangelho, morrer na cruz, ressuscitar, ir para o céu, como a gente já falou aqui naquele roteiro. Jesus está concentrado nisso. Ele fala, agora eu não vou julgar. Eu até tenho como julgar vocês. Muitas coisas eu tenho para falar, mas agora não é a hora. Eles, porém, não atinaram que Jesus lhes falava do Pai. Eles não entendiam que Jesus era enviado pelo próprio Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, levantar aqui envolve a crucificação e a exaltação de Jesus. É um título que em João é abrangente. E quando fala que Filho do Homem é um título messiânico, ou seja, Jesus está falando, eu sou o Messias. Mais uma vez Jesus está falando isso. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus continua afirmando sua origem, a sua missão, sua mensagem como procedentes do Pai. Versículo 30. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Agora, se você continuar lendo depois, você vai ver que essa crença talvez fosse algo, na verdade, superficial. João várias vezes fala que as pessoas criam em Jesus, mas era uma crença muito superficial. Era um interesse superficial. Vocês devem lembrar da parábola do semeador. Da pessoa que ela tem o interesse, frutifica por um tempo, mas não tem raiz e logo morre. E em João, muitas pessoas têm essa fé, que na verdade não é a fé salvífica, é um interesse, é uma simpatia. E a gente vai ver que alguns desses homens estavam nessa situação aí. Mas nesse momento, diante do que Jesus falou, alguns pararam no mínimo para pensar, peraí, o que esse homem está falando? Mas a gente vai ver como isso vai se desenrolar no próximo trecho. Mas está aí então, os versículos 21 até o 30, o segundo trecho, nessa crescente do embate entre Jesus e os fariseus. E aí, o que vocês percebem de reações desses homens a Jesus? Diga, Brena. Eles parecem que é um pecado de Jesus. Eles falam, parece que ele vai suicidar. Quando eles achavam que isso era um pecado, eles meio que estavam dando a entender para as outras pessoas que estavam ao seu redor que Jesus não era o Salvador e que ele ia sair do meio deles e ia se matar. Então, eles estão tentando descredibilizar Jesus. É isso que
os falsos mestres fazem diante da verdade. Eles tentam descredibilizar o arauto da verdade. No caso, eles estavam tentando descredibilizar o próprio Jesus, falando que ele não era o Salvador, que ele tinha pecado, esse tipo de coisa. Okay? Henrique. O desprezo que manifestam, descredibilizar, mas você vê que é algo que não é só algo lógico. Vamos descredibilizar ele para não ser afetado. A maldade mesmo. O sarcasmo, a agressividade, né? Okay. Uhum. Lembra, Jesus está desafiando o que aqueles homens viviam e ensinavam. Era um ataque a todo um sistema. E isso incomodava claramente esses homens. O que mais? Questionamento. Eles questionam, eu acho que é o caráter de Uhum. quem é. Quem você está pensando que você é? Eles sempre querem colocar Jesus em xeque. E é sempre numa postura afrontosa. O que mais? Isso é interessante. Jesus fala algo, eles sempre colocam Jesus como alguém inferior à posição deles. Sempre. O que mais? Eles nem se propõem a entender o que Jesus está falando. Eles simplesmente rejeitam. Okay? Interessante isso. Porque, se você lê o texto, não é muito difícil de entender o que Jesus está falando. Né? Às vezes, Jesus usa uma linguagem um pouquinho difícil de entender. Às vezes, ele usa algumas figuras que, se você perde alguma coisa, talvez você não entenda direito. Mas o texto fala, olha, eu já estou falando para vocês há muito tempo para onde eu vou e quem eu sou. Parece que vocês não querem entender. Mais do que vocês não têm capacidade, vocês não querem entender. É uma ignorância, você falou opcional, né? Voluntária. Okay. O que mais? A dureza do coração, né, pastor? Que cada vez estão mais endurecidas. Né? Parece que conforme a luz vai ficando mais forte, a resposta é as trevas desses homens ficarem cada vez mais escuras. Cada vez mais procuram matar. Isso. Vai crescendo. Vai crescendo. O trecho maior que a gente vai ver na semana que vem, que começa aí no versículo 31 e vai até o 59, termina, como a gente vê aí no 59, com eles pegando em pedras para tentarem matar Jesus. A tensão vai subindo. E aqui a gente está no meio dessa tensão aí. E o coração cada vez mais endurecido. O que mais? Eu resumi aqui todo esse trecho em uma reação. Pelo menos a reação que eu acho que é a principal aqui. Que é a ignorância e a incredulidade. O que esse trecho mostra é que esses homens, eles não sabem quem é Jesus, não percebem quem é Jesus, não querem saber quem é Jesus e fecham o coração nessa incredulidade para aquilo que Jesus está falando. E essa é uma reação comum de todos os incrédulos. Mas é assustador você ver como os falsos mestres, em especial, experimentam isso aqui. Todo incrédulo é ignorante das coisas de Deus e todo incrédulo como o próprio nome diz, incrédulo. Não crê em Jesus, não crê nas coisas de Deus, não crê no Evangelho. Por isso nós falamos que alguém é incrédulo. É alguém que não sabe das coisas de Deus, por isso é ignorante, e alguém que é incrédulo porque não acredita no Evangelho e nas coisas de Deus. Todos os ímpios são assim, mas os falsos mestres em especial chamam a nossa atenção porque eles nutrem isso daqui e continuam ensinando a mentira, ou seja, eles promovem a ignorância e promovem a incredulidade nos outros. É por isso que é algo que chama a nossa atenção. Porque não é apenas algo pessoal, é algo que eles distribuem, algo que eles incentivam, algo que eles cultivam nos outros. Se vocês olharem os versículos que eu destaquei aí, vocês vão ver essa postura deles de incredulidade e ignorância. Versículo 22. Terás ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir, mostrando a ignorância e a incredulidade deles. Versículo 25. Então lhe perguntaram, quem és tu? Quem você pensa que é? Depois do versículo 27. Eles, porém, não atinaram, não perceberam que Jesus estava falando do Pai. Se você avançar para o próximo bloco, os versículos 43, 45 e 47, você vai ver isso. 43.
Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus fala, vocês não entendem, porque vocês são incapazes de entender. Mesmo se eu desenhasse, colocasse fantoche, fizesse um filme, qualquer coisa, uma animaçãozinha, um desenho, vocês não entenderiam, vocês são incapazes disso. A ignorância, a cegueira domina vocês. 45. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. É interessante que o evangelho envolve, claro, a parte cognitiva. Você precisa saber quem é Jesus. Isso envolve a sua mente. Mas não é algo meramente cognitivo. É um exercício de fé. Você precisa crer que Jesus é aquilo. Você precisa confiar em quem Ele é. Você precisa depositar a sua fé, a sua esperança nele. E esses homens não faziam isso. Eles eram incrédulos em relação a quem Jesus dizia ser. E o versículo 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. Jesus começa a subir mais ainda a temperatura aqui, por isso que eles vão ficar totalmente fora da realidade ali logo mais. Mas olha só, isso mostra, como eu disse, a cegueira, a ignorância e a incredulidade desses homens. Eu trouxe aqui algumas imagens de falsos mestres dos nossos dias. Vocês conhecem todos aí? Não? Esse daqui? Ed Renekiewicz. Aquele que falou que a Bíblia tem que ser atualizada, aquele que falou que a Bíblia é machista, sexista, aquela coisa toda. Esse daqui? Cláudio Duarte, aquele que ensina sexualidade de modo imoral, fazendo piadinha suja, tudo mais. Esse daqui? R.R. Soares, né? Aquele que diz que se o boleto não chegar até a sua casa, você tem que vencer o demônio que faz com que o boleto não chegue. Neopentecostalismo. Esse daqui, Rodrigo Silva, adventista, acredita nas revelações de Ellen White, ensina juízo investigativo, as doutrinas adventistas e tudo mais. Esse daqui talvez muitos não conheçam. Quem é esse daqui? Caio Fábio, o homem mais boca suja que talvez você possa ver na internet aí. No passado ele era ouvido no meio evangélico e tudo mais, muito semelhante com o que aconteceu com Silas Malafaia. Na época do bigode, Silas Malafaia falava a coisa certa. Tirou o bigode, degringolou. Caio Fábio teve uma época que ele era bem ouvido. Não lembro. Alguma coisa... Mas se desviou completamente. E esse daqui, Dave Leonardo, né? É o popstar, né? É o coach aí. Agora, todos esses homens, jogo dos 7 erros, eu disse que eles se enquadram em falsas doutrinas. Eles ensinam, promovem falsas doutrinas. Eles são falsos mestres porque pregam uma mensagem que não é a mensagem verdadeira. Agora, o jogo dos 7 erros. O que todos eles têm em comum nessas imagens aí? Todos estão carregando uma Bíblia. Todos estão com a verdade na mão. Todos estão lendo, às vezes. Você vai parar lá na Rede TV, você vai ver uma pregação do R.R. Soares, ele vai estar lá com a Bíblia aberta lendo alguma coisa. Você vai ouvir uma pregação do Ed Renekiewicz, ele vai estar lá com a Bíblia aberta. E isso é o que choca, porque esses homens têm contato com a verdade está diante dos olhos deles, mas ainda assim eles são falsos mestres. Ainda assim, eles são, no sentido teológico, ignorantes e incrédulos em relação às coisas de Deus. Diga, Henrique. Eu já feito coisas de quase todos eles. Assim. E assim, tem uns que é um nível absurdo assim, de heresia, assim, que é querer desconstruir, querer propor um novo, né? Enquanto outros trazem ali como se fosse uma espécie de eu não sei falar não, assim, enfim, nacionalismo para sua postura, para sua fala, Soares, por exemplo, aí tem que fazer... É todo ortodoxo, e às vezes ele é uma coisa que não fala absurdo, mas ele mistura ali com um aspecto ganancioso, né? Com a teologia da prosperidade e tudo mais. E já no Caio Fábio da vida já viu uma coisa mística, já nasce. A aparência dele já deixou de um jeito meio espécie dos mares. E o que choca é ver, como eu falei, que esses homens, no passado, eles tiveram contato com a verdade,
Em algum momento da jornada deles, ou de alguns deles, eles tiveram contato com a verdade, eram tidos por ortodoxos e tudo mais, mas em algum momento eles se desviaram, e ainda hoje eles têm a audácia de subir no púlpito com a Bíblia na mão para supostamente ensinar. Eles leem aquilo, mas aquilo não entra. A verdade não entra na mente deles, não entra no coração deles. Por quê? Ignorância e incredulidade. Quando eles são confrontados com a verdade, o coração dos falsos mestres vai ficando cada vez mais cego e obstinado, de modo que a verdade se torna cada vez mais incompreensível, e o ensino deles vai ficando cada vez mais doido, cada vez mais louco. Você vê alguns vídeos do Caio Fábio, você não entende uma palavra do que ele fala. Ele fala, porque as figuras pivotais do discurso aristotélico, não sei o que, você fala, mas o que é isso? Por quê? Porque ele pega um versículo, ele começa a falar coisas aleatórias da cabeça dele e você não entende nada. Por quê? Porque ele fica cada vez mais cego, cada vez mais imerso na mentira. Por mais que ele esteja com a verdade diante dos olhos dele, ele pula daquilo e vai por um caminho que ninguém consegue entender. É isso que acontece com os falsos mestres. Hã? Fala. Eles têm a verdade, e a primeira coisa que eles têm a verdade, talvez até chegue assim e ele fale, não pode ser isso. Parece que é isso. Não, isso não É a incredulidade. Eu não posso crer no que está escrito aqui. Tem que ter uma explicação além, tem que ter algo mais, é um outro sistema, é a minha religião. Porque todos esses homens aqui, eles têm uma postura disruptiva, que fala, de querer romper com a religião vigente, de querer ser pra frentex, de querer ser moderno, de querer inovar, de querer fazer alguma coisa. Todos eles têm em algum grau isso. Por quê? Porque eles têm que ter uma religião humana ali. Eles precisam inventar algo. Eles precisam promover algo deles. Tanto que nas falsas religiões e nas igrejas desses homens, eles se tornam como que ídolos, como que figuras sem as quais o movimento não vai para frente. Eles estão promovendo religiões do mundo, eles estão promovendo valores do mundo. Então, a gente percebe que mesmo esses homens, tendo, ou no passado, ou no presente, algum contato ainda que visual com a verdade não entra neles. E se você confronta esses homens, você vê uma loucura. O negócio vai a níveis que você não consegue entender. E você não precisa ir tão longe. É só você ver nas seitas, da onde alguns de vocês vieram, das pessoas que vocês conviveram, quando você fala, olha, o texto diz isso, e o outro fala, não, o texto não pode dizer isso, o texto tem que dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e inventam alguma coisa e negam aquilo, mas está escrito aqui, não é isso daí. A letra mata, você não pode estudar, você não pode fazer isso, porque é uma cegueira, é uma ignorância, é uma incredulidade cada vez maior. Cada vez maior. Se vocês olharem aí rapidinho, 2 Pedro 2:12, vocês vão ver como que Pedro e Judas usam termos semelhantes. Mas vocês vão ver como que Pedro aqui descreve os falsos mestres. E ele mostra que a verdade fica cada vez mais incompreensível para esses homens de fato. Por isso que os fariseus não entendiam o que Jesus falava, e por isso que esses homens não entendem o evangelho. Eles não pregam o evangelho. E mesmo se você falar, eles não vão mudar o que eles estão fazendo. É uma cegueira, uma ignorância, uma incredulidade cada vez maior. Olha aí a 2 Pedro 2:12. Estes, todavia, falando dos falsos mestres, esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal naquilo em que são ignorantes, eles blasfemam, eles falam palavras tortas, palavras erradas, eles ofendem naquilo que eles não sabem. Cadê aqui? Me perdi aqui. Falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Esse é o falso mestre. Ele fala mal daquilo que ele não entende. Ele critica aquilo que ele não sabe, daquilo que ele não sabe. Ele se propõe a falar coisas das quais ele não tem a mínima ideia. Mas ele se coloca como uma autoridade, ele se coloca como um líder, ele se coloca como alguém que tem que ser ouvido e questiona aqueles que se dizem pastores sérios, aqueles que expõem a palavra de Deus, sempre questionando isso, ofendendo, atacando e se opondo. Olha também o que diz aí 1 Coríntios 2,14. Porque todos os incrédulos, em algum grau, desfrutam dessa cegueira. E em algum grau, eles compartilham disso com os falsos mestres. Mas os falsos mestres têm esse destaque. Olha só 1 Coríntios 2,14.
Ora, o homem natural é o incrédulo. O incrédulo não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que você prega o evangelho para alguém e a pessoa não entende aquilo? Porque ela é naturalmente cega. É uma coisa que você precisa do Espírito de Deus atuando em você para você entender. E esses homens não têm o Espírito de Deus naturalmente. Só o próprio Deus consegue quebrar o coração deles e tirar a venda dos olhos deles. Agora olha 2 Coríntios 4. Então há uma cegueira natural nesses homens por conta da condição deles. Jesus fala dessa condição. Vocês vão morrer em seus pecados. Essa é a condição dos fariseus. E essa é a condição de todo incrédulo. Cegueira natural por causa do pecado. Mas não bastasse essa cegueira natural, ainda tem uma outra cegueira que é causada pelo próprio Satanás. Olha aí 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque o incrédulo, os fariseus, esses homens, porque eles não conseguem entender o evangelho? Porque eles têm uma cegueira natural, por causa do pecado, da condição deles, e porque o próprio diabo cega esses homens e usa esses homens como instrumentos da mentira. Essa é a condição dos falsos mestres. Em João 9, volta lá rapidinho, a gente está em João 8, né? Vira um pouquinho aí para João 9. Em João 9, logo depois desse trecho que a gente está estudando, acontece um milagre. Jesus cura um cego de nascença, vocês conhecem essa história. E olha só como que os fariseus reagem a isso. Veja só, e João quer ensinar para nós que o pior cego é aquele que não quer ver. É isso que João ensina para nós aqui em João 9. Olha o versículo 24. João 9, 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus. Ele retrucou: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Esse homem aqui ele é ousado. Vocês estão tão interessados nele que vocês querem ser discípulos dele também? Estão perguntando tanto, né? Ele ia voltar a ser cego aqui daqui a pouco. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Olha que os valores desses homens. De onde que ele é? Qual que é a credencial dele? Esse homem não é ninguém. É assim que eles veem. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Olha o coração desses homens. Eles viram o milagre diante deles. Eles viram um cego voltar a ver, mas a ironia do texto é que o cego voltou a ver, mas aqueles que podiam ver, na verdade, não viam. Eram os verdadeiros cegos. E essa é a condição desses homens. E você vê que a tensão vai crescendo, porque eles começam a ofender o homem. Eles começam a praguejar no homem. Ele fala: o que você está pensando? Vai embora, você é todo nascido em pecado. Você nasceu cego por causa do pecado. Você não é um nada, não é um Zé Ninguém. Você quer ensinar a nós. O orgulho, a soberba desses homens aqui. Cegos, totalmente cegos por causa do pecado. Cegos por causa da condição deles. Cego por conta do próprio Satanás. O pior cego é aquele que não quer ver. Um outro exemplo disso, se vocês virarem rapidinho em Mateus 13, vocês vão ver que o uso que Jesus fazia das parábolas era justamente para ocultar as coisas. A gente geralmente pensa que Jesus falava em parábolas para tornar as coisas mais fáceis. Jesus falava das parábolas para que todo mundo entendesse e tal, mas era o oposto. Jesus falava em parábolas para esconder as grandes verdades daqueles que se achavam os sabichões, que eram os mestres da lei. E olha o que diz aí em Mateus 13, 10.
Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os mestres da lei, eles tinham as verdades de Moisés, eles achavam que eles eram detentores da verdade. Mas diante da pregação de Jesus, isso era tirado deles e revelado aos outros, dado aos outros, que não tinham toda essa visão de si. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus fala, eu falo por parábolas para que eles não entendam, mas vocês que creem, vocês entendem. Então, por isso que nós oramos para que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos tenham o coração aberto por Deus. Porque você pode ler a Bíblia toda com eles, você pode explicar, você pode desenhar. A verdade não vai entrar no coração deles se Deus não abrir a mente dessas pessoas, se Deus não der entendimento a esses homens. E no caso dos falsos mestres aqui dos fariseus, a gente percebe que a verdade ela tem esse efeito de endurecer ainda mais. De aumentar a ignorância e a incredulidade daqueles homens. Enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de um negócio de física. Já ouviram falar de um fluido não newtoniano? Já ouviram falar disso? O que é isso aí? É um negócio molenga, né? Um negócio molenga, mas que dependendo da força que você aplica, ele endurece. É que ele não se aplica nas leis de viscosidade de Newton, né? Um negócio assim. Deixa eu ver se o videozinho vai rodar aqui. É alguma coisa que eu não entendo, mas... Newtonian fluids act like a solid when pressure is applied, but flows like a liquid when left undisturbed. Under low shear rates, it behaves like a viscous fluid, while under high shear rates, it exhibits properties similar to a solid, becoming thicker and resisting flow. This property has led to its use in various applications, such as body armor and shock-absorbing materials. Então, você vê que se você mexe ali com sutileza e tal, ele fica líquido ali, né? Agora, se você dá um soco no negócio, o negócio endurece. O que acontece com os falsos mestres é isso. A verdade vai como uma marreta no coração daqueles homens. Só que o coração não newtoniano deles, né, endurece. A marreta da verdade bate. E você fala, vai quebrar. Não, não vai entrar. Vai endurecer. E isso tem que nos trazer maturidade no modo como a gente interpreta as reações que as pessoas têm ao Evangelho. Quando a gente pensa que, não, eu expliquei o Evangelho super bem, eu fui muito claro, a pessoa estava interessada, agora ela vai acreditar. Mas se o coração dela não for tocado sutilmente pelo Espírito Santo, a verdade vai ser como uma marreta num coração não newtoniano. Ela vai endurecer e não vai entrar. Ela vai barrar. Como aconteceu com os falsos mestres. Eles ouviam Jesus pregar, eles ouviam a verdade, eles eram convidados a se arrepender, vocês precisam crer em mim. Mas eles fechavam os olhos e a verdade vinha como uma marreta que não penetrava no coração daqueles homens. Cada vez mais escuro, cada vez mais incrédulo, cada vez mais ignorante, cada vez mais fechado na própria religião deles. E a Bíblia trata isso de modo muito sério. Vamos terminar lendo 1 João 5. A incredulidade não é uma coisa... Não é a pessoa ter uma opinião diferente da nossa e está tudo bem. A Bíblia trata a incredulidade desses homens e de todos os incrédulos como algo muito sério. Muito sério. Ser incrédulo é algo extremamente sério. E João mostra o porquê é assim e como a gente deve enxergar isso. 1 João 5, 9 a 12. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus
tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa era a condenação daqueles homens. Eles que se achavam tão próximos de Deus, eles olhavam para o que Jesus falava, olhavam para o que Jesus ensinava, e eles falavam, não, isso é mentira. Nós não acreditamos nisso. Mas isso não era simples, não era só uma opinião deles. Eles estavam fazendo Deus mentiroso. Porque Deus tinha falado, este é o meu filho, vocês têm que ouvi-lo. Jesus falava, eu sou enviado do Pai, eu vou voltar para ele depois. Mas o coração deles se endurecia em incredulidade e ignorância. E cada vez mais cegos, eles faziam de Deus um mentiroso. Falando que era mentira, que Jesus era um pecador, que Jesus tinha demônio, que Jesus tinha que ser ignorado. E por fim, que Jesus tinha que ser morto, porque ele estava causando muitos problemas. Então essa é a reação que eu acho que resume esse trecho aí. É a ignorância e a incredulidade. Quando esses homens são expostos à verdade, o coração deles se endurece ainda mais. E eles se tornam mais ignorantes, menos conhecedores de Deus, menos conhecedores da verdade, menos abertos a isso. E se tornam mais incrédulos, rejeitando a Bíblia e todo o testemunho que é dado a respeito de Jesus. Então a gente tem que estar atento a isso. E nas próximas semanas a gente vai ver essa temperatura subindo até onde isso vai chegar. Considerações? Kevin. Spurgeon falava que o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Fala que o coração de cera, o coração de Deus, e o coração de barro fará endurecido. Boa ilustração. Spurgeon sempre muito didático, né? É a verdade que é apresentada para a pessoa que acolhe o evangelho, para a pessoa que rejeita o evangelho. Em um, amolece o coração. Em outro, endurece ainda mais. E no caso dos falsos mestres, isso acontece também. O que mais? Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas que, no círculo de vocês, né? Pessoas que vocês falam a verdade e você fala, mas a pessoa está aqui escrito, é só a pessoa ler, mas parece que tem uma venda nos olhos dela. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês interagem com pessoas assim? Lembra aquela vez que eu postei no Instagram, trecho do culto do pastor Marcos falando do CCB e tal? Aí uma tia minha, e olha que eu nem ataquei nada, fui bem respeitoso naquela... Só postou. Só postou. Deus tem que fazer isso. Não fala assim, Betinho, fique com o seu evangelho e com a sua Bíblia. Não fale nada da congregação. Simplesmente fique com a sua Bíblia. Endureceu. Falou, não, agora eu não quero. É o seu evangelho. Fica com o seu e eu vou ficar com o meu. É isso aí. É isso aí. E você fala, mas está escrito aqui, é só você ler. Não adianta. Endurece, cega. Não tem jeito. Diga, Breno. A mesma reação dos fariseus, meio que separam, fazendo uma linha divisória. Não, essa é a sua verdade, essa é a minha, é a nossa verdade, que é superior à sua. Primeiro, nós temos Moisés, você. Quem tem? De onde você Quem você pensa que é? Cadê seu pai? Cadê suas credenciais? É sempre assim. Sempre assim. Então a gente está vendo essas reações aí. Ainda tem muitas reações. Até a última, que é uma reação bem violenta, que a gente vai estudar em tempo oportuno. Vamos orar então. Vamos pedir para Deus nos dar discernimento para perceber esses homens, esses incrédulos e como reagir a eles. Para Ele nos dar sabedoria. E vamos pedir para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que são orientadas, dirigidas por esses falsos mestres, tanto outros, porque se Deus não toca no coração dessas pessoas vão continuar cegas pelo resto da vida delas. Nós continuaríamos nessa mesma condição se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro. Vamos orar por isso. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra que nos ajuda a interpretar a realidade e nos prepararmos para esses confrontos que certamente acontecerão em um momento ou outro, em um contexto ou outro, com os falsos mestres e com os seguidores dessas mentiras, Pai. Dá-nos discernimento para sabermos como nos comportar, o que falar e como interpretar as reações deles à luz do que o Senhor Jesus experimentou, à luz do que aconteceu com a pregação do Evangelho e continua acontecendo ainda hoje. Que nós tenhamos maturidade e discernimento para não nos surpreender quando a verdade endurecer ao invés de converter. Nós também pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossos amigos, familiares, pessoas que estão próximas a nós, que estão cegas
pessoas que estão endurecidas na ignorância e na incredulidade. Nós sabemos que só o seu toque, Pai, o toque da sua graça, da sua misericórdia, pode quebrar esse coração de pedra e transformar num coração de carne habitado pelo Espírito Santo. Foi assim que o Senhor fez conosco. Se alguém aqui nessa sala que ainda não viveu isso, pedimos que o Senhor o faça, porque nós não podemos chegar até o Senhor, mas o Senhor chegou até nós em Jesus Cristo. Que o Senhor seja gracioso, misericordioso com essas pessoas, para que elas abandonem a mentira e tenham seus olhos abertos para a verdade. Abençoa nosso tempo de congraciamento, abençoa nosso retorno para casa, continua nos protegendo e nos dá uma noite tranquila. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.